Bem-vindos à segunda parte da aula referente à matéria do reino protista. Nessa aula, a gente vai estudar as protozooses, como eu já tinha dito. Vamos ver 7 protozooses diferentes, as que costumam cair mais nos vestibulares, ok? Pois bem, começaremos o estudo da doença de Chagas. O agente etiológico da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi. Para quem não sabe, agente etiológico é o agente causador de uma doença. O Trypanosoma cruzi é um parasito heteroxênico, o que quer dizer que ele possui um hospedeiro definitivo, que são seus hospedeiros vertebrados, e um hospedeiro intermediário, que é o barbeiro. Os hospedeiros vertebrados do Trypanosoma cruzi, são o homem e outros mamíferos, como cães, gatos e roedores. Vale ressaltar que os outros mamíferos, excluindo o ser humano, quando infectados, são reservatórios naturais, o que quer dizer que eles mantêm a infecção, mas são pouco afetados por ela. Já o homem vai sofrer sim com a patologia da doença. Já o hospedeiro invertebrado do protozoário é o barbeiro, o inseto hematófago. Portanto, ele se alimenta de sangue de outros animais. Esse hospedeiro possui um hábito de alimentação noturno, em que durante o dia provavelmente ele vai estar escondido em fresta no chão, na parede, entre a palha de cobertura das casas de pau a pique, que são muito comuns na zona rural. Já de noite, esse hospedeiro vai sair para se alimentar. Ele comumente vai picar o ser humano na área do rosto, que provavelmente vai ser a área que vai estar descoberta, então vai ser mais fácil dele picar. E daí que vem o nome barbeiro. É nesse momento da picada do barbeiro no ser humano que vai se iniciar uma das formas de contágio, em que, ao se alimentar, o barbeiro defeca, porque ele é um inseto, então ele tem um sistema digestório muito curto. E se ele está infectado com o protozoário, ele vai eliminar ele junto com as fezes. E a pessoa, ao coçar aquela pequena ferida, ela vai acabar facilitando a entrada do Trypanosoma cruzi, através da pele, ok? Então, o Trypanosoma cruzi vai provavelmente entrar através da pele, e aí depois ele chega até a corrente sanguínea. Outras formas de contágio da doença é por meio da transfusão sanguínea, em que, se não houver o teste do sangue doado, uma pessoa pode acabar doando um sangue contaminado, a transição congênita, que é por meio da placenta entre a mãe e o filho, por meio da amamentação, que foram poucos casos, mas já houve sim a comprovação, e por meio do manuseio de animais recentemente abatidos, o que é uma coisa muito perigosa para a entrada de inúmeras doenças. Tudo bem até aqui? Agora a gente vai ver que o Trypanosoma cruzi é um protozoário que tem polimorfismo, que, como a gente viu na primeira aula, significa que ele possui diferentes formas durante seu ciclo biológico. O Trypanosoma cruzi em si possui 3 tipos morfológicos básicos. O tipo A, que é o Epimastigota, o tipo A no exemplo, né, gente? Que é o Epimastigota. Essa sua forma se encontra na porção média do intestino do hospedeiro invertebrado, que é o barbeiro. Sua forma tripomastigota, referente a B, que fica no sangue circulante do hospedeiro vertebrado e nas fezes do invertebrado. Então, essa é a sua forma de contágio. E, por fim, sua forma amastigota, que é a C, que é intracelular no hospedeiro vertebrado. Fica de olho nessa forma, porque ela vai ser a forma referente à fase crônica da doença que a gente vai ver no próximo slide. Como eu acabei de mencionar, a doença de Chagas possui 2 fases. A aguda e a crônica, em que a aguda se inicia após o contágio da doença e vai ter como característica o elevado número de parasitas na corrente sanguínea e uma febre muito alta. Após a resposta imunológica do corpo da pessoa parasitada, a doença segue para a fase crônica, em que o hospedeiro vai assumir sua forma intracelular e assim se inicia o quadro de cardiopatia chagásica. Esse quadro revela os principais sintomas característicos dessa protozoose, a cardiomegalia. É muito característico a cardiomegalia, que é o aumento exacerbado do coração, e consequentemente a isso vai acontecer uma alteração no ritmo cardíaco da pessoa infectada e uma insuficiência cardíaca, podendo assim ocasionar a morte súbita da pessoa. Então, na segunda fase, vai ser o momento em que vai haver o maior número de óbitos ocasionados por essa doença. A profilaxia da doença de Chagas está relacionada à melhoria das moradias no campo, pois o tipo de construção característico a essas áreas auxilia a entrada e a permanência do barbeiro. Vocês lembram que eu tinha falado que ele fica nos buracos, entre a palha de algumas construções? Mas as mudanças no hábito de destruição da fauna e da flora se caracteriza como o método mais importante para a proteção da população rural. Por quê?
Ao invadir e destruir o espaço do barbeiro, dessa maneira tão desenfreada que a gente faz, a população rural acaba sendo mais exposta ao parasito, que vai entrar às suas casas, que vai entrar com mais frequência em suas casas, porque o hábitat dele foi destruído. Outras profilaxias de controle direto ao barbeiro, que é o barbeiro, perdão, gente, eu me confundi aqui, que é um dos meios de contágio. Outras profilaxias de controle dos meios de contágio da doença também são eficientes, ok? Então, controle do vetor, teste sanguíneo, tudo bem? Desculpa que eu me confundi um pouco aqui. Nesse slide, a gente está vendo o ciclo biológico do Trypanosoma cruzi, de uma maneira resumida. Se vocês quiserem acessar o material depois, para dar uma olhada nele, ele vai estar disponível aqui na plataforma. Vale lembrar que, por ser um ciclo, você pode começar a olhar de onde quiser, não tem um começo certo. Só que foi melhor para o seu entendimento, tudo bem? Ok, agora veremos as leishmanioses. Antes a gente vai dar uma olhada geral nessa protozoose e depois a gente vai checar dois tipos dela, a tegumentária e a visceral. Dando uma olhada geral, o protozoário da leishmaniose também é heteroxênico, mas nesse caso, seu hospedeiro invertebrado e intermediário é a fêmea do mosquito palha, e não mais o barbeiro, como no caso do Trypanosoma cruzi. O protozoário também possui formas fundamentais, mas nesse caso são apenas duas formas. Sua forma amastigota, que é intracelular e muito semelhante à do Trypanosoma cruzi, e sua forma promastigota, que é sua forma infectante ao hospedeiro vertebrado. Essa forma é encontrada no aparelho bucal da fêmea do mosquito palha, e ao exercer o hematofagismo, que é ao picar a pessoa para pegar o sangue dela, ou o mamífero, ok? A fêmea acaba inoculando sua saliva contaminada nos vertebrados, se ela estiver contaminada. Agora veremos algumas especificidades da leishmaniose tegumentar. Lembra que eu tinha falado que a gente vai ver duas? A primeira é a tegumentar. Um dos sintomas dessa doença é conhecido como nariz de anta, pois esse protozoário compromete os macrófagos do tecido cutâneo e subcutâneo, que é a pele, ok? Que são tecidos da pele, ocasionando algumas úlceras, que quando vão ocorrer em regiões faciais, acabam lesando a pele do rosto e do nariz, e assim ao aumento do órgão, por isso chamado de nariz de anta. Se essas lesões forem muito graves, podem chegar a dificultar a alimentação, fonação e respiração da pessoa parasitada. Tudo bem? Novamente, temos o ciclo biológico da doença para que vocês possam revisar depois se acharem necessário. Agora nós veremos a leishmaniose visceral. Então, a gente primeiro viu a leishmaniose e algumas características gerais, vimos a leishmaniose tegumentar e agora vamos ver a visceral. Ela acaba sendo um pouco mais grave que a tegumentar, pois acomete as células fagocitárias de diversos órgãos. Um sintoma comum dessa doença vai ser o aumento do número de hemorragias e da contração de outras doenças no ser infectado. Isso acontece pois a doença afeta a medula óssea, ocasionando a diminuição no número de plaquetas e leucócitos. Algo muito sério dessa leishmaniose é que ela possui, além de um ciclo silvestre, um ciclo doméstico, o que quer dizer que ela já está estabelecida dentro do meio urbano. Vale lembrar que o ser humano é o reservatório dessa doença, mas que cachorros sofrem muito com a patologia dela. A profilaxia dessa protozoose acaba sendo o levantamento sorológico de cães nas áreas endêmicas e, infelizmente, o sacrifício dos mesmos. Outra profilaxia comum, as duas leishmanioses, é o combate ao vetor ou o uso de métodos que o evitem. Então, ou você combate diretamente o mosquito ou você evita ele, como as telas, os repelentes, tudo bem? Lembrando que não invadir e destruir mais ainda a natureza é também uma profilaxia para ambas, porque a partir do momento que você invade a natureza ou você destrói ela, o vetor da doença, que é o mosquito, ele vai ter que procurar outro lugar e provavelmente vai ser onde a gente vai estar. Tudo bom? Tudo bom, desculpa, tudo bem? Agora estudaremos a giardíase. Daremos uma olhada rápida nas próximas protozooses, ok, gente? Agora vai ser mais rápido. A giardíase, diferentemente das protozooses que a gente acabou de ver, possui um ciclo monoxeno. Portanto, ela vai realizar seu ciclo evolutivo em apenas um hospedeiro, o homem. A giardia também é polimorfa, e uma das suas formas de resistência ao meio é o cisto, que confere a ela a sobrevivência em condições adversas. A giardia é esse protozoário que parece que tem dois olhinhos marotos,
e ela até que costuma ser uma doença assintomática. Só vai se expressar em hospedeiros com alguma deficiência imunitária ou que ingeriram muitos cistos. A baixa acidez no suco gástrico pode ser também uma característica, em que a giardia será sintomática, ok? Pois esse protozoário fica instalado na primeira porção do intestino delgado, o duodeno. Lá, o cisto, que é a forma contaminante, sofre, peraí que agora essa palavra é difícil, desencestamento, e os trofozoitos, sua forma adulta, se reproduzem loucamente. E após um tempo, eles se desprendem em forma de cisto novamente do intestino e estão prontos para contaminar outras pessoas. Queria lembrar que um cisto da giardia pode resistir no meio ambiente até 2 meses. Isso é muita coisa. Então lembra que a gente desde a primeira aula viu que o cisto é uma forma de resistência? E a profilaxia da doença vem de uma boa higiene alimentar e pessoal, pois o cisto sai nas fezes e a giardia costuma contaminar a água e assim posteriormente os alimentos. Agora nós vamos ver a amebíase. A amebíase é bastante semelhante à giardíase em alguns quesitos, na forma de contaminação, no ciclo biológico e profilaxia. Mas a amebíase costuma ser, em sua maioria, sintomática e acometer muitas pessoas em situação de descaso por parte do Estado, ou seja, que vão viver em locais sem saneamento básico, tratamento de água e entre outros. Vale lembrar que, infelizmente, essa é a situação de muitos brasileiros e que alguns insetos domésticos, como baratas e moscas, podem transportar os cistos dessa protozoose, da giardíase também. Então, é bom sempre ter o controle desses insetos domésticos, porque às vezes ele entra em contato com cisto em uma água contaminada, nas fezes de algum mamífero, e aí depois a mosca pousa na fruteira, a barata anda em cima das coisas, ok? Agora a gente chegou na nossa penúltima doença estudada, a malária. E eu juro que a gente está acabando. O agente causador da malária é um parasito heteroxêmico, mas nesse caso o homem é o hospedeiro intermediário, pois nele o protozoário se reproduz assexuadamente, diferentemente das outras. E na fêmea do mosquito prego, o hospedeiro é o hospedeiro definitivo, pois nela ocorre a reprodução sexuada. Isso acaba sendo mais um quesito técnico, porque mesmo assim o ser humano sofre muito com a patologia dessa doença. Um sintoma muito comum da malária é o acesso malárico, que são episódios de calafrios em intervalos regulares. Isso ocorre quando o protozoário ocasiona a ruptura das hemácias do indivíduo contaminado. Se você ler em alguma prova que o quadro de uma doença possui episódios de febres regulares, há muita chance de ser malária. Um quadro de anemia acaba sendo comum também, porque está havendo rompimento de inúmeras hemácias regularmente, periodicamente. Uma curiosidade da malária é que após acesso malárico, o doente se sente aliviado e capaz de exercer suas atividades normais, mas ele está sim contaminado. E como esses acessos são específicos e pontuais, ele acha que no resto do dia, ele pode fazer as coisas normais. Ok? Agora a gente vai ver a nossa última protozoose, a toxoplasmose, que é uma doença de distribuição mundial. Cerca de 40% da população do mundo é soropositiva para essa protozoose. O protozoário da toxoplasmose, é heteroxêmico e tem como hospedeiro definitivo os felinos e intermediário mamíferos e aves em geral. A toxoplasmose possui algumas diferentes formas em seu ciclo biológico. A transmissão ao homem se dá por meio da ingestão de oocistos e por meio da ingestão de oocistos e por meio da ingestão de cistos em carnes cruas ou mal cozidas. Também ao contágio congênito, que como a gente já viu, é por meio da placenta entre a mãe e o filho. Muitas vezes a malária é assintomática, mas é uma doença muito séria. Desculpa, gente, eu falei errado. Muitas vezes a toxoplasmose é assintomática, mas é uma doença muito séria para mulheres grávidas, principalmente. Por quê? Ela pode ocasionar o aborto, o retardamento mental da criança e a destruição da retina do feto. E aí a criança acaba tendo alguns problemas de cegueira ou cegueira total. Por isso, como profilaxia da doença, é muito importante que grávidas evitem entrar em contato com fezes de felídeos e que ocorra a higienização correta de verduras. Assim, é muito importante essa higiene na hora do manuseio dos dejetos dos gatos para todo mundo, mas principalmente para as grávidas, ok? Então, eu só queria lembrar primeiro
no final dessa aula que higiene pessoal é uma das profilaxias melhores que existem e que é algo eficiente para a maioria das doenças. Então, em todos esses casos, se eu não citei, tenham que higiene pessoal é sim uma das melhores profilaxias. Agora aqui a gente termina a nossa aula referente ao reino protista. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa matéria e que vocês façam a lista de exercício. Isso vai ser muito importante para o vestibular, para que vocês consigam ter uma nota boa. Na hora de fazer a prova, vocês se sintam mais confiantes, ok? Até a próxima!